Cronograma Bíblia todo dia, hoje Mateus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 19. Antes de nós entrarmos aqui na explicação diária, eu quero pedir desculpa a vocês. Estamos, nesses últimos 2 dias, postando um pouquinho mais tarde do que o combinado, que são as 19 horas, mas peço que vocês entendam e orem pela minha vida, para que esse trabalho ele possa ter seguimento e conclusão em nome de Jesus. Hoje, Mateus capítulo 11, versículo 19, nós vamos ver que depois que Jesus terminou de instruir os seus discípulos, ele saiu para ensinar nas cidades da Galileia. E João, que estava preso naquele momento, ele envia seus discípulos para perguntarem a Jesus se ele mesmo é aquele que estava para vir, se ele era mesmo o Messias prometido ou não. Acredito que, num momento tão crítico da vida de João Batista, a sua fé oscilou, ele ficou meio que perturbado com a situação, e que também João Batista não deixava de esperar o que muitos esperavam, que Jesus ali viesse libertar, e até mesmo libertar ele daquela prisão, de toda aquela situação que ele estava vivendo. E aí talvez por conta disso ou por outros motivos, João Batista manda perguntar isso a Jesus. E é interessante que Jesus ele não perde tempo mandando grandes explicações. Ele vai dizer assim: voltem e anunciem o que vocês estão ouvindo e vendo. Ou seja, Jesus está dizendo, a comprovação de que eu sou o Messias vai muito mais além de palavras, vai no que está acontecendo, no que vocês podem ver, no que vocês podem ouvir. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados. O poder de Deus está acontecendo. Era isso que Jesus estava falando ali. Tentando explicar para os discípulos, para que os discípulos falassem para João Batista. Aí o Senhor, nesse momento, ele começa a falar sobre João Batista. Ele começa a pregar sobre João Batista. E ele vai dizer no versículo 11, digo-lhes que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Como assim, Jéssica? João Batista era maior do que Jesus? Não. É o que Jesus complementa aqui. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, ele era um homem grandemente usado por Deus, era um enviado, uma promessa também de Deus no Antigo Testamento. Lá em Malaquias nós podemos ver profecias a respeito de João Batista, mas ele não era maior que Jesus. Então, essa é a explicação. No versículo 12 diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Muitas pessoas, preste atenção nessa explicação, muitas pessoas usam esse versículo 13, Mateus 11, 13, para dizer que depois de João Batista e de Jesus vir, não existe mais profetas. O Senhor não levanta mais profetas nessa terra. Só que isso é um entendimento errado. O que o Senhor está querendo dizer aqui é que até João Batista estava ali a antiga aliança. Mas Jesus era o novo de Deus. Jesus ali começava a nova aliança que Deus tinha para o seu povo. Nós sabemos que a história de Deus, a história de Israel, a história do povo escolhido pelo Senhor, são marcados por 2 grandes momentos, Antiga aliança e nova aliança. Então, o que o Senhor está querendo dizer, o que o Senhor Jesus está querendo dizer é que até João Batista, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, tudo aquilo ali estava para se cumprir, mas naquele momento estava se cumprindo, e a partir do cumprimento da promessa do Messias prometido que estava ali, agora não mais prometido, mas sendo o cumprimento da promessa, agora começava algo novo. E de Jesus em diante, novas coisas iriam acontecer. Antes de Jesus foi algo, depois de Jesus é algo muito mais maior e extraordinário da parte de Deus. E ele vai dizer, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aqueles que têm ouvido, ouça. Se você quer aceitar, se aquelas pessoas naquele momento que tinham dificuldade de acreditar que Jesus era realmente o Messias prometido, era realmente o Filho de Deus, coisas que os fariseus não acreditavam, muitos não aceitaram Jesus. Os que crucificaram Jesus foi por quê? Porque achavam que ele blasfemava, porque ele realmente não era quem ele dizia ser. Mas era poder de Deus, era cumprimento de promessa e não havia como negar aquilo, certo? E só restava aceitar o Senhor, o enviado, a promessa, a vontade de Deus. E quem quisesse ali se apoderar daquilo, receber dali, iria receber salvação.
Mas quem deu as costas para Jesus, quem crucificou Jesus, quem blasfemou contra Jesus, infelizmente, né, irmãos? Perderam a oportunidade da salvação. Aí é aí que o Senhor entra e diz: a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Veio João, que jejuma e não bebe vinho, e dizem ele tem demônio. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer? Que aquelas pessoas daquela época eram pessoas que estavam surdas e cegas para o que estava acontecendo, para entenderem e aceitarem que realmente o Senhor estava ali com eles, que o Filho de Deus já não era mais uma promessa, mas agora era o cumprimento da promessa. Eram pessoas que estavam fechando os ouvidos para tudo o que estava acontecendo e fechando seus olhos também. E que eles, de uma forma ou de outra, eles estavam com o coração endurecido, porque eles falavam de João Batista, falavam que João Batista tinha demônio, e que Jesus também, eles falavam de Jesus, que comia e bebia com pecadores, e aí dizia que ele era um bebarrão, amigo de publicanos e pecadores. Pessoas com o coração endurecido, só estavam prontos para apontar e não para receber o Senhor. E que nós não venhamos ser assim, que nós venhamos pedir ao Senhor que tire a dureza do nosso coração, tire o coração de pedra, coloque o coração de carne, para que nós estejamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, ao trabalhar de Deus e receber Cristo todos os dias em nossa vida, como o único e suficiente Salvador. É essa a mensagem de hoje, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.